E se eu te dissesse que existem 3 homens que nunca morreram, literalmente, e que suas histórias revelam segredos espirituais que podem transformar sua vida hoje? Parece ficção, né? Mas está tudo lá, escondido nas entrelinhas da Bíblia. Enquanto a maioria passa por esses textos como quem lê um conto antigo, poucos percebem o código escondido por trás de Elias, Enoque e Melquisedeque, os únicos 3 homens que nunca morreram. A verdade é que a morte não foi o ponto final para todos. Esses homens romperam com o natural, desafiaram as leis da existência e foram elevados a um nível de comunhão com Deus que poucos ousam buscar. E isso levanta uma pergunta polêmica. Será que viver de forma sobrenatural é mais acessível do que pensamos? Prepare-se para desconstruir o que você sempre ouviu sobre fé, eternidade e propósito. Porque sim, a recompensa de uma vida guiada por esse mistério pode ser muito mais rápida e profunda do que você imagina. Poucos tiveram a ousadia de Elias. Num tempo em que a idolatria tomava conta de Israel como erva daninha em terreno fértil, ele se ergueu, peito aberto, e desafiou tudo e todos, até mesmo o rei. Imagina só, ele, sozinho, em frente a 450 profetas de Baal, no alto do Monte Carmelo. Foi ali, com palavras afiadas e fé inabalável, que Elias propôs o desafio. Quem responder com fogo, esse é Deus. E ali, diante dos olhos de um povo dividido, o impossível aconteceu. O céu se rasgou e o fogo caiu, consumindo o altar de Elias. Uma cena de arrepiar até quem não acredita em nada. Esse episódio não só marcou a história, como também eternizou o nome de Elias entre os 3 homens que nunca morreram. O mais curioso é que esse confronto não foi só espiritual, foi também pedagógico. Elias nos ensina algo que vale mais que ouro. Não dá para ficar em cima do muro. Ou você segue a verdade, ou acaba se rendendo à aparência de poder. E quer um exemplo prático? Pense nas vezes em que você precisou tomar uma decisão difícil, como se posicionar contra uma injustiça no trabalho ou recusar um jeitinho que todos acham normal. Nessas horas, o espírito de Elias pode ser um bom guia. Afinal, não é à toa que ele faz parte do seleto trio dos 3 homens que nunca morreram. E essa história, que parece ter atingido seu ápice no Monte Carmelo, na verdade só estava começando. Enoque é aquele tipo de figura que passa quase despercebido nas leituras apressadas da Bíblia, mas quando você para e olha com calma, opa, tem algo diferente aqui. Ele não fez milagres estrondosos, não desafiou reis, nem fundou nações. Ele simplesmente andou com Deus. E isso, por incrível que pareça, foi suficiente para que Deus dissesse: chega, vem comigo. Enoque foi tomado, arrebatado, desapareceu, sem funeral, sem túmulo, sem um último adeus. Um entre os 3 homens que nunca morreram. A vida dele nos ensina que a comunhão constante com Deus pode ser mais poderosa do que qualquer espetáculo. O mais fascinante é pensar na simplicidade desse relacionamento. Enoque não precisou de holofote, só de constância. Imagina só: acordar, conversar com Deus, trabalhar, criar os filhos, enfrentar desafios e ainda assim manter esse fio de conexão espiritual aceso todos os dias. Quer aplicar isso na vida real? Experimente começar o dia com 5 minutos de silêncio e gratidão. Leia Provérbios, medite em Salmos, anote suas orações. Faça isso por 21 dias e veja a transformação. É esse tipo de vida que chama a atenção do céu, a ponto de incluir alguém entre os 3 homens que nunca morreram. Mas a verdade é que o mistério sobre Enoque só aumenta quando colocamos ele lado a lado com outra figura tão enigmática quanto.
Melquisedeque é um daqueles personagens que chegam sem aviso, brilham por alguns versículos e depois somem no horizonte como um cometa. Mas que impacto, hein? Sem pai, sem mãe, sem genealogia conhecida, ele aparece do nada como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Encontrou Abraão, recebeu o dízimo e abençoou o patriarca. Um homem misterioso, fora dos padrões da época, que deixou marcas profundas na teologia e um eco forte na história dos 3 homens que nunca morreram. Aliás, tem quem diga que ele era uma manifestação pré-encarnada do próprio Cristo. E aí, será? O mais curioso é que, embora quase não se fale dele, Melquisedeque ensina algo revolucionário, que a autoridade verdadeira não vem de cargo, mas de presença. Ele não precisou de árvore genealógica, nem de aprovação humana. Ele tinha algo maior, conexão direta com o divino. E aqui vai o pulo do gato para sua vida prática. Não espere que alguém te autorize a viver o que nasceu para viver. Quer liderar? Comece servindo. Quer crescer espiritualmente? Busque profundidade, não fama. Quando você vive com propósito, cedo ou tarde, até os grandes, como Abraão, vão reconhecer. E assim, no silêncio, Melquisedeque se alinha com os outros 2 dos 3 homens que nunca morreram, apontando para algo ainda mais sobrenatural. Não dá para falar desses homens sem esbarrar em manifestações sobrenaturais que fazem qualquer cético coçar a cabeça. Elias, por exemplo, viu o céu fechar e abrir por uma simples palavra. Foi alimentado por corvos no deserto. Sim, corvos. E ainda viu farinha e azeite se multiplicarem na casa da viúva. E como se não bastasse, orou e o filho morto dela voltou à vida. Já Enoque, embora mais discreto, teve visões celestiais que o conectaram a realidades invisíveis. Esses episódios não são só registros históricos, são lembretes práticos de que o impossível continua sendo rotina no currículo de Deus. E, curiosamente, estão sempre conectados à vida dos 3 homens que nunca morreram. Esses milagres não aconteceram por acaso. Eles brotaram de uma intimidade real com Deus e de uma disposição para obedecer sem questionar. E você pode viver algo semelhante, não necessariamente esperando um corvo te alimentar, mas sendo sensível às coincidências divinas do dia a dia, como uma provisão inesperada, uma resposta rápida de oração, uma palavra que vem no exato momento certo. Um bom exercício é manter um diário de milagres. Anote tudo que parecer fora do comum. Com o tempo, você vai perceber que o céu se movimenta mais do que a gente imagina. Afinal, milagres são como sussurros de Deus para aqueles que, como os 3 homens que nunca morreram, ousam crer de verdade. E nesse campo de batalha espiritual, um deles enfrentou a idolatria de forma frontal. Elias não era de meias palavras. Quando percebeu que Israel estava se curvando diante de Baal, ele não escreveu um texto bonito nas redes, nem fez um discurso polido na praça pública. Ele se levantou e apontou o dedo com coragem de profeta e alma de leão. Foi até o rei Acabe, olhou nos olhos dele e jogou a verdade nua e crua. Você abandonou os mandamentos de Deus e seguiu os ídolos. Imagina fazer isso com um rei tirano, casado com a temida Jezabel? Elias sabia do risco, mas também sabia em quem confiava. Não é à toa que ele figura entre os 3 homens que nunca morreram, porque viveu com intensidade e não se vendeu à cultura corrompida do seu tempo. Esse confronto com a idolatria não é coisa do passado. Hoje ela se disfarça, não mais em imagens de madeira, mas em status, dinheiro, aprovação alheia. E como a gente luta contra isso? A primeira coisa é identificar quem, ou o que, está ocupando o lugar de Deus no seu coração. Depois, fazer o que Elias fez, cortar pela raiz. Um exemplo prático? Se o Instagram tem roubado sua paz, tire um tempo de detox digital.
Se o dinheiro tem te controlado, comece a ofertar com propósito. Elias nos mostra que o confronto com a idolatria começa dentro da gente. E ao vencer essa guerra interna, ele nos prepara para outro embate ainda mais impactante: o domínio da natureza pelo poder da profecia. Quando Elias anunciou que não choveria em Israel até segunda ordem, ele não estava brincando de meteorologista. Ele estava ativando um decreto celestial. 3 anos e meio sem uma gota d'água. Imagina o caos. Plantações secas, animais morrendo, rios virando poeira. A seca não foi um castigo aleatório, mas uma resposta à infidelidade do povo. Elias, com a ousadia que só os 3 homens que nunca morreram carregam, serviu como o canal entre o céu e a terra. Ele mostrou na prática que o verdadeiro Deus não apenas fala, mas controla os elementos da criação com precisão cirúrgica. O mais impressionante é que mesmo num tempo de seca, Elias foi sustentado. Primeiro pelos corvos, depois pela viúva de Sarepta, cada detalhe provando que quem anda com Deus não depende do clima, mas da promessa. E isso é tão aplicável hoje quanto naquela época. Quando tudo parecer escasso, dinheiro, oportunidade, motivação, a pergunta é: com quem você está andando? A vida espiritual de Elias era tão sólida que ele virou literalmente um termômetro profético do céu. E convenhamos, não é qualquer um que pode interromper o ciclo da natureza com uma palavra e ainda assim caminhar tranquilo. Mas ele não parou por aí. O próximo ato foi ainda mais eletrizante. Esse momento foi cinematográfico. Imagine a tensão. O Monte Carmelo lotado, o povo indeciso, os profetas de Baal gritando, se cortando, dançando ao redor do altar por horas. E nada. Silêncio. Então chega Elias, tranquilo, confiante, e reconstrói o altar de Deus com 12 pedras. Despeja água por cima do sacrifício? Sim, ele dificultou de propósito. E faz uma oração de menos de 1 minuto. Resultado? O céu responde com fogo. Fogo mesmo. Queimou o sacrifício, as pedras, a água e até o chão. Aquilo não foi só um milagre, foi uma assinatura divina. Sou eu quem manda aqui. E claro, foi mais uma cena grandiosa da história dos 3 homens que nunca morreram. Essa história é sobre fé, mas também sobre ousadia estratégica. Elias podia ter feito uma oração discreta, mas ele escolheu tornar tudo impossível, só para mostrar que quando Deus age, ninguém fica em dúvida. E isso é um baita ensinamento prático. Quando você estiver diante de um desafio, não tente ajustar a situação para parecer mais fácil. Assuma a dificuldade, enfrente com coragem e convide Deus para se manifestar. Está difícil pagar as contas? Ore em voz alta com seus filhos. Está preso num ciclo emocional pesado? Fale com clareza, peça ajuda, crie espaço para Deus agir. Elias não teve medo de escândalo, teve fé. E é com essa fé que ele entrega seu legado, literalmente, nas mãos do próximo. Chegou a hora da transição. Elias sabia que sua jornada estava chegando ao fim, pelo menos na terra, e Eliseu, seu aprendiz, já estava ali, colado, atento, aprendendo não só com as palavras, mas com os gestos. Quando Elias perguntou o que Eliseu queria como herança, ele não pediu ouro, fama ou segurança, pediu o dobro da unção. Corajoso, hein? E o mais bonito é que Elias não duvidou. Disse: se você me vir sendo levado, será teu. E foi o que aconteceu. Um redemoinho apareceu, cavalos de fogo surgiram e Elias foi levado ao céu, deixando seu manto cair. Mais um sinal inequívoco de que ele era um dos 3 homens que nunca morreram. Esse momento é um convite à reflexão sobre legado. O que você está deixando para quem vem depois?
O manto de Elias não era só tecido, era transferência de autoridade, de propósito, de missão. E você pode fazer isso hoje. Investir tempo em alguém, ensinar algo que aprendeu com dor, apoiar uma causa que vai além da sua própria história. Seja no trabalho, na família ou na igreja, tem sempre alguém pronto para continuar aquilo que você começou. Eliseu pegou o manto e seguiu em frente, realizando ainda mais milagres. E tudo isso nasceu de um relacionamento verdadeiro, não de hierarquia ou obrigação. A conexão entre Elias e Eliseu se tornou uma ponte eterna, e falando em eternidade, é impossível não voltar os olhos para outro que silenciosamente carrega a marca de um sacerdócio sem fim. Poucos entendem o peso daquele encontro entre Abraão e Melquisedeque. Não foi só um lanche entre dois líderes, foi uma declaração profética. Melquisedeque apareceu com pão e vinho. Já sentiu a semelhança, né? E abençoou Abraão, que por sua vez entregou o dízimo. Mas espera aí, dízimo? Isso foi antes da lei de Moisés, antes do sacerdócio levítico. Ou seja, Melquisedeque estava operando em uma ordem superior, eterna, que apontava diretamente para Cristo. Por isso, ele não poderia ficar de fora dos 3 homens que nunca morreram. Ele representa um sacerdócio que não depende de linhagem ou sistema, mas de aliança direta com Deus. Esse encontro é uma aula sobre como viver aliançado com o céu em plena terra. A entrega do dízimo aqui não foi por obrigação, foi por revelação. Abraão reconheceu a autoridade espiritual e respondeu com generosidade. Quer aplicar isso hoje? Comece tratando a sua fé como prioridade e não como o que sobrar. Honre com o que você tem, não importa o valor. Faça alianças espirituais com pessoas que te puxem para cima, que compartilhem da mesma visão eterna. Melquisedeque não apareceu por acaso. Ele foi um lembrete vivo de que o céu sempre oferece alternativas superiores. E por trás de todo esse mistério, há um fio invisível que une esses 3 homens que nunca morreram, guardando segredos que agora começam a ser revelados. Você chegou até aqui e agora tem nas mãos um mapa raro. A jornada dos 3 homens que nunca morreram. A questão é, o que vai fazer com isso? Vai deixar esse conhecimento esfriar ou vai aplicar de fato esses princípios na sua vida? Porque vamos falar a real, viver uma fé sobrenatural não é privilégio de personagens bíblicos, é um convite para mim e para você. Você está andando com Deus como Enoque? Está enfrentando os ídolos da sua geração como Elias? Ou tem vivido aliançado com o céu como Melquisedeque? A grande provocação é, até quando você vai se contentar com uma vida morna, sem propósito, repetitiva? A eternidade já começou e esses homens nos mostram o caminho para uma existência que desafia até a morte. Então me diz, o que está te impedindo de viver tudo isso? Se esse conteúdo te despertou, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui, você vai continuar descobrindo revelações que a maioria ainda nem sonha em acessar. E se quiser, comenta aqui embaixo qual dos 3 homens que nunca morreram mais te inspira e por quê.